Uns minutos atrás eu estava na Argentina. E a gente estava discutindo num seminário sobre São Francisco. São Francisco. E quando eu começo a pensar nele, ele traz muita inspiração. E ele teve uma vida que todo mundo admira, mas a vida dele não foi, assim como dos outros mestres, não foi só para ele ou para a gente admirar, mas é para a nossa própria transformação. Dá para a gente transformar a nossa vida igual a do São Francisco ou não? Dá? Foi confortável a vida dele ou não? Mas a gente pode sempre trazer para nossas vidas, a gente pode aplicar. Ele passou por um processo, primeiro de tudo, é interessante que o São Francisco ele é um santo universal. É difícil alguém de uma outra religião admirar um santo ou um ser iluminado de uma outra. Tem suas restrições, tem suas limitações, e a tendência é puxar a sardinha do meu lado. Mas São Francisco ele é universal. Eu nunca ouvi em algum lugar, algum caminho, alguma seita falar, eu não gosto dele. Em todos os lugares você vai, tem uma estátua de São Francisco, tem alguém que gosta dele, tem alguém que admira. É incrível. Por que a gente se identifica com ele? Por que ele traz essa identidade com a gente? Qual a diferença? Pensem em vocês. Por que vocês admiram São Francisco? Desapego, ok? Com os animais, as crianças. Animais, crianças. Que mais? Amor. Humildade. E eu estava pensando numa outra coisa também. Uma coisa que é muito interessante, isso talvez de uma maneira traga identificação com a gente, mas a gente não perceba. Ele viveu, antes dessa conversão, a vida dele foi absolutamente normal. Ele não nasceu santo, ele não nasceu numa família extremamente religiosa, ele nasceu numa família abundante, ele aproveitou a vida, ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, ele ia para balada. Ele fazia tudo que uma pessoa, entre aspas, normal faz. Se ele conseguiu, por que não eu? Claro que os meios dele talvez tenham sido um pouco além do que a gente possa entender ser possível. Mas a transformação que veio para ele é uma transformação que vem para todos nós. Só que talvez a gente não esteja tão atento ou se concentra nesse processo. Como foi a transformação dele? Vocês se lembram ou não? Esse foi o fim. Ele era de uma família rica. Ele tinha o sonho de ser cavaleiro, porque os cavaleiros tinham muito prestígio e honra. Então ele falou, se eu for para a guerra e voltar bem, aí eu vou ser o rei da cocada preta. Então ele estava sonhando com essa honra, com essa fama e com isso, porque isso ia trazer mais prestígio, valor para ele na sociedade. E era uma honra para a família, e aí ele foi para a guerra. Ele conseguiu ir. Só que deu tudo errado. Perderam a guerra, ele ficou preso, ele ficou extremamente doente. E aí nesse balde de água fria, mudou. Ele voltou todo capengando para casa. Todo aquele prestígio lá não deu certo. E aí ele começou a olhar e sentir as coisas que ele tinha prazer antes, diferentes. As coisas perderam o sal.
Ele ia para a festa com os amigos, mas ele via a riqueza do pai, aquela sede por conquistar mais e mais negócios. Ele não sabia o que era, ele não sabia para onde ir, mas aquilo já não fazia mais sentido. Ele foi uma vez numa festa, os amigos chegaram e perguntaram para ele: Francisco, o que está acontecendo? Você está pensando qual vai ser a sua noiva para casar? É isso? Você está apaixonado? Por isso você está voado desse jeito? Ele falou: sim, eu vou me casar com a mais linda de todas, vocês não sabem. Ele se casou depois, vocês sabem ou não? Não. Ele casou com uma senhora. Sabe quem era? A senhora pobreza. Essa foi a esposa dele. Então, depois desse período, ele saiu caminhando, refletindo e chegou na igrejinha, onde nessa igreja ele olhou e a cruz falou com ele. Então ele não sabia o que fazer, ele não sabia o que estava acontecendo. Depois, nessa voz, falou: você precisa reformar minha igreja. Ele pensou que era realmente essa igreja e começou a pôr pedra lá e arrumar. Mas ele teve um despertar. A minha pergunta é: nós temos ou tivemos um despertar ou não? Não? Eu acordei hoje. Mas não esse. A gente despertou ou não? Tanto, né? Hã? Não tanto. Não tanto, mas a gente despertou. Sim. Se a gente não tivesse algo despertado em nós, a gente estaria aqui hoje? Não. Algum despertar, algum abrir de olhos aconteceu. Para a gente vir buscar, eu quero aprender a meditar, eu quero... Foi do nada? Não. Teve um despertar. São Francisco teve despertar com esse sofrimento da guerra. E é interessante que o despertar de qualquer um, não importa o grau, normalmente vem de uma situação desfavorável, negativa. Vem de algum sofrimento, algum problema, que faz a gente abrir os olhos. Eu estou indo para o lugar errado, né? Eu estou dando murro em ponta de faca. De novo está dando errado, não está funcionando. Será que eu estou buscando o lugar certo? Será que a minha vida deve ser dessa maneira? Será que está tudo certo? Então, as situações da vida trazem para a gente um despertar. Às vezes a gente ignora e não quer, mas uma hora isso desperta e faz essa busca mudar. Claro que a intensidade for diferente, talvez, mas a gente acordou para algo e a gente está buscando algo. E normalmente isso vem por causa de uma decepção, de uma frustração, de um problema, de uma insatisfação, de uma tristeza. Sim ou não? Porque é interessante. Se uma pessoa não tivesse problema na vida, desafio, não tivesse essas coisas, quem ia querer lembrar de Deus ou falar, tem algo maior do que isso ou vou continuar levando pancada? Então, normalmente uma pessoa que não tem dificuldade, ela se acomoda. Então tem um propósito. E esse propósito é o despertar. Para uma realidade superior, para algo que talvez a gente não entenda ou não conheça, mas que a gente almeja falar, eu não alcancei ainda. Está faltando e eu não consigo enxergar, não entendo. Despertar. Então, sem esse despertar, não dá para a gente seguir, não é possível. Tanto que muitas pessoas começam a meditar e elas querem convencer a outra que ela tem que meditar. Não, é muito bom, vai para isso, faz. Só falta pegar um porrete e falar, não é a hora, não despertou. Pode tentar, põe um despertador lá, mas não fica chacoalhando a pessoa, coitada. Cada um tem cada um está num nível, cada um está num momento. Isso deve ser respeitado. Não é porque você já tem uma consciência, você já tem uma percepção diferente de como é a vida, que todos vão ter iguais, todos que estão ao seu redor. Então, cada um tem o seu despertar, cada um tem o seu momento de compreender, de se questionar e buscar. Mas o mais importante é o que a gente faz com esse despertar. Você teve um questionamento.
todos já tivemos, senão a gente não estaria aqui. O que a gente faz com esse questionamento? O que a gente faz com essa experiência que nos fez abrir os olhos? A gente está alimentando e nutrindo, a gente está seguindo nessa direção para encontrar a resposta desse despertar? Porque se a gente deixar de lado, ele esfria. Ele começou a construir a igreja, e esse despertar e essa busca dele de São Francisco levou a uma resposta, porque ele não sabia, o que eu vou fazer, para onde eu vou? Eu vou acabar de reformar essa igrejinha aqui, e aí, o que vai ser? Eu já sei que minha vida não é mais daquele jeito. E aí ele foi numa missa, e aí o padre estava lendo uma passagem, e o que ele entendeu aquilo? Que não era o padre falando, não era só uma missa, estava todo mundo ouvindo. O que ele entendeu? Aquela era a direção de Jesus direto para ele, para como seguir a vida. E que era uma passagem onde Jesus fala: quando vocês forem, vão de 2 a 2, não usa cinto, não usa bolsa, não usa sandália, usa uma túnica só, sem dinheiro. É isso, descobri. E seguiu. Arrisca. Depois disso começou a doar todas as coisas dele, do pai dele. O pai dele ficou ensandecido. E seguiu. Então, uma outra coisa importante no nosso caminho, quando a gente, depois desse despertar e depois dessa busca, o que é importante? E que foi fundamental na vida dele? Um guia. Um guia. Para direcionar esse nosso despertar, para direcionar essa nossa vontade de subir, de crescer, de entender, só que a gente não tem a condição e a capacidade. Esse guia a gente pode chamar de guru, a gente pode chamar de professor ou de alguma inspiração nas nossas vidas, mas é necessário. As pessoas perguntam: eu preciso de um guru no caminho espiritual? É realmente necessário? O que vocês acham? Por quê? Se para aprender a somar 1 mais 1 eu precisei de um professor, para escrever meu nome eu precisei de um professor, para falar certo, ainda não aprendi direito, mas falar certo eu precisei de um professor, para alcançar a meta mais alta da nossa vida, para desbravar esse caminho, porque eu não precisaria. Ah, eu tenho livro. Autodidata espiritual é muito difícil, extremamente raro. Então a gente precisa. Você fala: mas eu não tenho um guru, o meu guru está na Índia, eu não vejo ele direto, ele não tem WhatsApp. Como eu vou falar com ele? Quem foi o guru de São Francisco? Quem foi o guru dele? Não, Jesus. Estava do lado dele e falava: filho, para cá, para lá. Qual foi o guru? Como foi a relação com o guru dele? Qual foi o direcionamento? 1 minuto numa missa, através de uma Bíblia e através do padre. Só. Tá claro? Eu vou seguir. Então a gente precisa de um guia. A gente precisa de um guru, alguém que possa direcionar nossas vidas. Isso é importante. São Francisco ouviu uma linha só. E foi suficiente. Quantas linhas a gente não ouve do nosso guia? Quantos livros o Guruji já escreveu? Quase 130. Mais do que uma linha da Bíblia. Ele deve pensar: esse eles não seguiram, mas agora, esse eles vão seguir. Escreve outro livro. Esse vai adiantar agora. Não, agora eles vão entender. E agora, quando chegar no 500, talvez. É importante ter um guia, é importante confiar nesse guia, e é importante seguir esse guia. Porque senão o nosso despertar vai murchar.
Senão nosso despertar não vai nos levar para a experiência. E esse é o caminho. Até o fim da vida dele, ele seguiu esse ensinamento. Muitos dos discípulos dele não conseguiram seguir. Você está louco, é muito duro isso. Aí começaram a ter umas subdivisões da organização. Uns usavam sandália, os outros... Mas o guia, a gente também tem. A gente teve um despertar. A gente tem um guia. O que mais ele teve? Quando esse despertar traz essa clareza nas nossas vidas, é uma outra coisa que acontece naturalmente. Sabe o que é? Mudança de perspectiva da vida. Mudança de valores. A nossa escala de valores muda um pouco. A gente tinha prioridades, a gente entendia que isso é o mais importante, isso, é assim que eu devo direcionar a minha vida. E quando a gente tem um despertar ou uma reflexão um pouco maior e se questiona sobre a vida, normalmente essa escala de valores dá uma mudada. Sim ou não? Não que a gente abandona, não, mas ela muda um pouco. Aquilo era a razão do meu existir. Não é tanto assim. Tem algo superior que eu preciso agora encaixar na minha vida e mudar. Então, a perspectiva da vida começa a mudar. Isso às vezes assusta as pessoas. E não é forçado, é de dentro para fora. Com essa busca, com os passos em direção a esse caminho, é natural que essa perspectiva muda. Você gostava de fumar. E depois você fala, isso está me levando para onde? Alguns hábitos, alguns ambientes. É natural que você entenda e fala, talvez isso não seja tão importante na minha vida. Ok, mas eu valorizava tanto isso, mas agora eu entendo que tem algo de mais valor. Ou até mesmo da minha própria lista, os meus valores, eles mudam um pouco. Porque a nossa consciência vai mudando se a gente alimenta esse despertar, se a gente segue esse caminho direcionado pelo guia, pelo guru. São Francisco não viu mais sentido. É interessante que o dele foi tudo intenso. Muito intenso. E é por isso que a transformação dele foi muito intensa. Mas ele não viu mais valor nas coisas que ele antes amava. De sair, de se divertir, de ficar com os amigos, das riquezas do pai, da honra, de ir para uma guerra. Aquilo lá não tinha... Mudou o valor. E o que acontece quando as perspectivas mudam? Qual é a consequência disso? Sua relação com o mundo fica a mesma ou não? Por que a Regina vai tanto lá meditar? Que coisa, tá? Esqueceu da gente. Quando a gente muda nossas perspectivas e a gente entende que os nossos valores são diferentes, a gente tem que passar por algumas barreiras. Quebrar algumas barreiras. Individuais, sociais, familiares, culturais. Mas aqui não é para ser um antissocial, não é para ser um rebelde, não é para nada, mas sim ou não? Você começa a meditar, as pessoas que precisa meditar tanto assim? Precisa comer desse jeito agora? Eu estava agora nesse programa aí, um criador veio me falar que naturalmente ele bebia socialmente, vinho e cerveja. E ele falou que ele decidiu, ele ia continuar saindo com os amigos, mas ele decidiu parar. Ele estava lá presente ainda com os amigos. E aí ele bebia suco ou água. Todos ficaram revoltados. Por que vocês estão reclamando de mim? Eu estou aqui com vocês falando a mesma coisa. Talvez até a cor do meu suco seja igual que vocês estejam tomando. Por que vocês estão pegando no meu pé? Não, não é possível. Não precisa largar, só um pouquinho. Barreira. E assim por diante. Você decide, talvez, você entende que é melhor mudar um pouco sua dieta.
Ih, vai ficar doente. Vai ficar fraco, não vai funcionar. Vocês riem. Guruji tinha um amigo que vivia com ele no campus lá, viviam no hostel estudantil. E ele, com a convivência com o Guruji, decidiu se tornar vegetariano. E aí ele foi para as férias na casa. Ele falou, não vou voltar atrás. E aí quando chegou, antes dele dar a notícia, a mãe olhou e falou, filho, que você está fraco, o que aconteceu? Eu mudei minha dieta. Meu Deus! Ele falou, mas eu não vou comer. Ela falou, eu vou fazer o seguinte, eu só vou cozinhar com carne, depois eu tiro e você toma. Tá bom. Começou, a mãe dele fez uma estratégia e primeira semana, tô mantendo ainda. Já tava com carne, mas segunda semana falou, vou pôr só um pouquinho, não vai fazer diferença. Quando ele voltou para as férias, já era. Voltou para o estudo, acabou. Não deu certo. Mas em menor ou maior grau, a gente se depara com algumas oposições. E não é para a gente arrumar briga. Mas se você não tem muito claro o que você quer para a sua vida, o que é bom para você, a gente não consegue se manter. Não consegue se manter não é brigar, mas é pelo menos permanecer fiel ao que você entende o que é bom para a sua vida e o que vai te levar para o seu caminho. Todas as nossas decisões levam a essa quebrar de algumas barreiras. Mas normalmente quando você opta e se decide por um caminho espiritual, um caminho de transformação, isso traz um pouco de estranheza. São Francisco, depois de aceitar essa pobreza e tudo, ele saiu. E aí quando ele estava indo a primeira vez para mendigar, em Assis, na cidade dele, ele conhecia todo mundo. Naquele estado ele ficou morrendo de vergonha. E aí, o que aconteceu? Justo na primeira vez que ele ia sair, quem ele viu? Todos os amigos numa festa na rua onde ele estava passando. Ele ficou petrificado. Uma barreira. Ele falou, eu sou tão fraco assim, eu decidi deixar minha vida para buscar Deus. E daí se eles me tacarem até pedra? Ele teve que parar, ele estava tremendo de medo. Parar e pensar, se encorajar. Nem reconheceram. Se afastaram. Um mendigo passando. Quebra de barreira. Ele tinha nojo de leprosos. Quando ele via algum, ele saía, punha a mão na cara e saía de... Mesma coisa. Um dia passando, nesse estado que ele já estava, de pobreza, e via um leproso. Reação. De novo ele falou, como é possível? Eu estou aqui para dedicar minha vida, eu estou aqui para servir. De onde vem essa repulsa? Foi lá e abraçou, e alguns falam que ele beijou as feridas. Outra quebra de barreira. Claro, o que a gente está entendendo é a intensidade desse processo dele foi maior, mas todos nós, sem exceção, passamos por isso. Você é muito jovem para meditar tudo isso. Fica mais velho, depois se aposenta, aí você medita. Prestar atenção. Entender quais são seus valores, por que você decidiu seguir isso, é importante para a sua vida. Como você vai seguir? Se a gente não tiver essa clareza, a gente para. Uma outra coisa importante, nesse processo, que todos nós estamos passando, somos candidatos a São Francisco, todos nós. Vão receber a túnica depois, hoje, no final. Cada um. E volta para casa com a túnica. Da onde vinha a força para ele fazer tudo isso? Da onde vinha a força para ele seguir o mestre dele? Da onde vinha a força para ele se manter firme frente às oposições naturais que vêm para nossas vidas? Da onde ele se manteve firme para seguir com esse despertar? Onde era a fonte? Hein? E como faz para nutrir essa fé?
Ele não tinha muita fé antes porque ele não tinha essa base muito religiosa nem nada. Da onde veio essa fé? Da relação com Deus. Então, uma outra parte que é extremamente necessária. A gente está querendo se direcionar nossas vidas para esse propósito. Sim ou não? Nós temos uma relação com Deus ou não? Temos ou não? E como ela é? Firme, forte, é uma relação próxima, ou ela é mais ou menos onde ele está? Qual é a relação que ele tem com você? Ele te escuta? Ele te atende? Quanto mais a gente se aproximar, quanto mais a gente estreitar essa relação, mais firme e convicto a gente vai seguir. Você vai escrever uma carta para alguém. O que você precisa? O que você precisa para escrever a carta? Computador, não. Pode ser computador, mas vamos chegar mais perto de São Francisco. Caneta. Que mais? Papel. Que mais? Você precisa de um conteúdo, pelo menos. A ideia. Hã? A ideia, o conteúdo. Você pode ter o papel e a caneta, se você não souber. E não só isso, que mais? Sabe escrever. Também. Que mais? Não só isso. Você precisa saber o endereço para onde mandar? Você sabe o endereço do destinatário? Como você vai mandar? Se for WhatsApp, você tem o contato do destinatário. Normalmente você precisa saber quem é o remetente também, por seu nome. Essa é a nossa relação com Deus. Para a gente se relacionar com Ele, papel e caneta é a vontade. Você quer escrever, então você pega um papel e a caneta. Você tem vontade de se relacionar com Deus? E a próxima pergunta é: vocês têm o conteúdo para escrever ou não? Tem? Como as pessoas chegam várias vezes falam, eu acabo a meditação de orar, a pessoa chega, você pode escrever para mim essa oração? Eu não lembro direito, mas por quê? Eu não sei orar. Ou seja, falando, eu não tenho, meu papel está em branco. Eu não tenho conteúdo. A gente tem conteúdo para oferecer ou não? Hã? Não tem nem telefone. Passa o contato. A gente tem o conteúdo ou não? O que vocês podem escrever para Deus nessa carta? Se você quiser. Tem restrição? Não. O que está no coração? O que está no coração? Seu coração e sua cabeça estão vazios para falar que você não sabe rezar? Se você está nervoso, você pode escrever uma carta nervosa para Deus? Pode ou não? Pode. Se você está feliz, uma carta de agradecimento. Se você está em dúvida, uma carta de questionamento. E assim por diante. Tudo que a gente tem na nossa cabeça, no nosso coração, pode ser um conteúdo. E a gente já faz isso, só que a gente não direciona para Deus. Você está triste, você liga para um amigo. Você está depressivo, você liga para o seu psicólogo. Você está feliz, você liga para uma outra pessoa. A gente já distribui esse conteúdo, só que a gente não direciona ele para Deus. Só que a gente está querendo agora seguir com esse despertar, com esse nosso caminho, com essa experiência divina. Eu preciso direcionar um pouco de atenção, de energia para isso. Essa é a relação. Onde ele está? Se você não souber o destinatário, não vai chegar. Se você olhar e falar, Pai nosso que estás no céu, mas se você não entender o que é esse céu, e pensar que ele está lá em cima, você vai ter que pegar um megafone e berrar para ele te escutar. Mesmo assim, falar, não está me escutando. Onde ele está?
Ou a pergunta é diferente, onde ele não está? O Gurudev passava a mão, quando ele estava falando, falava, eu estou tocando Deus. Ele ia comer, ele falava, Deus está alimentando Deus, através de Deus. Parece estranho, mas estranho somos nós, que não sentimos isso. Então, a gente também precisa entender, para essa relação, onde ele está e o que ele é. Que é essa consciência que está escutando, que está nos fazendo viver, que está nos nossos corações, que conhece todos os pensamentos, conhece todos os nossos desejos. Então, para que eu vou orar se ele já sabe tudo? É a minha parte. Ele está aberto e olhando, esperando. Só que a gente está fechado. A gente está de costas. Então, relacionar-se com o divino é voltar-se para ele. E aceitar essa presença. E compartilhar sua vida. São Francisco fez isso usou a oração para isso. Ele começava a orar à noite, amanhecia, ele não tinha acabado. Ele falava, essas noites são muito rápidas. Nem comecei a orar, acabou. Por quê? Cheio de conteúdo e teve a certeza de que tinha alguém ouvindo e podia escutar ele sem parar. Alguém da sua família, algum amigo seu pode escutar sem parar ou não? Nem áudio. Então o problema é que as relações são limitadas. E você não pode concentrar todos os seus sentimentos, sua vontade, tudo que você quer compartilhar numa pessoa só também, coitada. Tem que ser várias. E mesmo assim nem sempre estão disponíveis. Vai bloquear o seu número. Mas com o divino, tudo pode ser compartilhado. O resultado disso vai ser conexão. Vai ser fé. Tem alguém cuidando de mim, tem alguém que me ama, tem alguém que se preocupa comigo e me responde. Isso é relação. Então a gente, sim, tem uma relação com Deus, mas ela está nesse nível? Quanto tempo eu me lembro dele? Ou dessa presença? Quanto do meu dia eu ofereço para ele? O seu trabalho, o seu comer, o seu sentir bom ou ruim, tudo o que acontece no seu dia. A gente sempre lembra de alguém quando as coisas acontecem, mas a gente lembra dele, que é o responsável por tudo. Não. Então a gente pode melhorar esse relacionamento. E esse relacionamento com Deus vai ser a base para a gente seguir com o nosso despertar, para a gente seguir em direção à nossa meta. E não importa se você vive em família, se você tem um trabalho, não importa onde você está cozinhando, você está trabalhando, você está namorando, você está dormindo, ele está lá para escutar. Tem eu acho que eu já falei dele aqui, ele chama Irmão Lawrence. Ele era um monge beneditino. E ele foi morar no monastério, só que ele não conseguia se adaptar à rotina. Então ia orar de manhã, ele estava com sono, a cabeça dele estava agitada, o pessoal estava orando ajoelhado na capela, ele dormia e ficava irritado. Ele falou, meu Deus, parece um palhaço aqui. E aí ele começou a desenvolver o ato de conversar com Deus. Quando ele ia nos momentos formais, não dava nada certo. Ele não conseguia, mas durante o dia, ele ia cozinhar. Ele oferecia o cozinhar para Deus, ele ia dialogando com Deus. Ele esquecia, ele lembrava. Ele ia fazer outra coisa, outra atividade. E começou a estabelecer uma relação simples de comunicar-se com Deus. Não era nenhuma oração formal. Depois de alguns anos, o que aconteceu? Essa conexão nunca mais ia embora. 100% da vida dele ficou estabelecida em Deus. E ele falou, até mesmo deixar cair um garfo no chão, aquele pegar o garfo se tornou uma oração na minha vida. Eu andava, o meu andar se tornou uma oração. Nem que eu quisesse eu me afastava de Deus. Às vezes eu ficava doente e eu falava, essa dor eu quero só para mim. É o meu sacrifício para Deus. Então eu vou esconder dele.
Ele tentava esconder a dor dele para Deus. E aí, quando ele pensava em esconder, imediatamente vinha um alívio gigantesco e uma felicidade. Ele falava, Deus descobriu. Não dá para esconder. É tão... chama Prática da Presença de Deus, esse livrinho dele. Ele não tinha nenhuma educação, nada, então é muito simplesinha. Se realizou em Deus com essa prática. E essa prática é esse nosso relacionamento. Nossos mestres falam, cada respiração, o que é? É a presença dele. A gente esquece. Nosso corpo se mexe por quê? É por sua vontade? Não. É por essa presença viva, consciente e amorosa que quer que você se mexa, trabalhe, faça, aconteça. E a gente esquece. Essa prática é estabelecer essa relação. Querer compartilhar com aquele ou com aquela que podem te abrigar, te acolher, te consolar, te direcionar, te transformar. Isso é estabelecer essa relação. Qual a diferença entre orar e meditar? Não tem? Eu acho que lá se direciona. Meditar também. Mas são objetivos diferentes, eu acho. São os mesmos objetivos. Só que o orar, você está usando somente seus sentidos. E o meditar, além. Então a oração são os passos iniciais do estado de meditação. O Guruji falou de uma maneira muito linda. Quando a gente ora, a gente está conversando com Deus. E quando a gente medita, Deus está conversando com a gente. Ora, direciona os seus desejos, suas vontades, seu coração. Mas uma hora, essa concentração num foco, no divino, vai trazer um estado mental onde as palavras e os pensamentos cessam. E aí vem a resposta. E isso é a meditação. Então São Francisco falou que orava. Ele orava um pouco, mas depois ele já era. Os discípulos dele iam andar na floresta onde ele estava orando e quando olhavam ele estava levitando, mais alto que uma árvore, sem saber de nada. A oração sincera vai te levar para um estado de meditação. Os dois andam juntos sempre. E os dois são esses meios de relação. Tem que ter um diálogo. Fala um pouco, mas depois escuta também. Deixa Deus falar um pouquinho. Isso é meditação. Senti-lo. A resposta. A gente tem tudo na mão, não? Então, São Francisco seguiu o caminho dele, mas a gente também está seguindo esse mesmo caminho. De evolução, de transformação, de despertar, de relacionar-se. Mas a gente pode melhorar muito. E para isso uma outra coisa também é necessária. O que foi necessário para São Francisco viver essa vida dele? Força de vontade. Porque se a gente não tiver essa força de vontade, todo esse resto vira só um sonho. Eu quero mudar, eu vou ser firme nos meus propósitos, eu vou estabelecer uma relação com Deus, eu vou orar e meditar. Mas eu faço isso amanhã. Então a gente tem tudo isso. A gente tem esse desejo, a gente quer. Mas por que às vezes parece tão longe? Por que escapa? Por que a gente deixa de orar e meditar todos os dias? Falta essa força de vontade. Ela está lá dentro de nós. Todos nós temos essa força. Não é só o São Francisco que teve força de deixar tudo e abandonar tudo. Nós também temos, porque essa força é divina. Mas a gente prefere não usá-la. Deixa ela guardada, fala, deixa aí, quando eu precisar eu uso. Mas ela está lá. Então se a gente não arregaçar as mangas, o sonho não vira realidade. E o mundo não é lugar de sonhador. Não tem nada de errado em sonhar. Mas se você não colocar em prática, como vai ser sua vida? Só ilusão e frustração.
Mas se você falar, eu quero e eu vou fazer, quem vai te impedir? De verdade. Quem impediu São Francisco? O pai dele chamou ele no meio da praça pública e o bispo da cidade foi questionar São Francisco. Porque o pai dele falou, meu filho enlouqueceu, tá dando todas as minhas roupas, meus tecidos, dá um jeito nele. E aí o bispo viu que o São Francisco estava num grau diferente, mas não era de loucura. E aí o bispo falou, meu filho, você sabia que esses bens são do seu pai, por que você está fazendo isso? Devolve para o seu pai o que é dele, então. Ele falou, eu não tenho mais nada que seja do meu pai. E ele falou, não, eu tenho. E é essa roupa. Era a única roupa que ele tinha. Ele falou, então, agora eu não tenho mais nada que seja seu. Entregou a roupa. E falou, e outra coisa, a partir de agora você não é mais meu pai. Ele é meu pai. Meu pai vai deixar eu dar todos os bens dele, não vai reclamar. E saiu. Fácil. Fácil encarar os amigos num estado completamente diferente? Fácil encarar aquele leproso? Fácil mudar a vida? Não. Para todos nós é difícil. Mas a gente precisa alimentar essa força de vontade. No dia a dia, em pequenas coisas. A aplicar, a colocar. E aí ela vai ficar forte. Yogananda é o rei da força de vontade. O que você quiser na sua vida, você conquista. Não importa, o que você quiser, você conquista. Sua força de vontade realmente pode mover uma montanha, se você quiser. Mas a nossa é tão limitada, tão fraca, tão pequena, que tudo que vem pra gente de desafio, a primeira experiência é, não posso. Ai, não dá. Ai, não consigo. Ai, é tão duro. Fraqueza de vontade, chama isso. A gente precisa treinar. A gente tem esse poder dentro de nós, infinito, para conquistar o que quiser. Só que ele precisa ser treinado. E isso no caminho espiritual é uma das principais ferramentas. Usar sua vontade, direcioná-la e colocar sua força e sua energia. O que pode dar errado? Impossível. Por que eu estava pensando nisso tudo? Nós não somos todos muito afortunados por ter tudo isso nas mãos? Será que a gente só tem que admirar que São Francisco foi um santo que mudou a vida dele? Ou será que a gente pode mudar as nossas? E moldar do jeito que a gente quiser, de verdade? Depende de quem. Ah, eu vou esperar um milagre. Somos nós que temos que mudar. Esses mestres, esses santos são fonte de inspiração para a gente. Não fonte só de adoração, de reverência. Ah, ele é um santo, eu sou um pecador. Eles chegaram onde eu estou chegando. Então eu vou seguir as pegadas. Essas foram as pegadas de São Francisco. Você precisa largar todas as suas roupas para segui-lo? Você precisa adotar uma pobreza extrema? Você precisa abandonar seu pai, sua mãe, sua família? Não. Mas aquela força interior você precisa. Mas essa relação com Deus você precisa. Mas esse despertar você precisa. Essa força para de repente manter seus princípios e valores no mundo você precisa. Para a sua própria vida. E isso é o que ele está ensinando para a gente. Para a gente refletir, para a gente pensar e para a gente tentar aplicar. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Sim, tem túnicas suficientes aí. E meia, pode? Meia, não. Ele andava descalço no inverno europeu. A neve era até aqui. Só por Deus. E era a mais esgarçada de todas, a túnica dele. E aí, como ele era casado com a senhora pobreza, ele se sentia atraído por ela quando ele via alguém mais pobre passando do lado dele.
Ele ficava inconformado. Vocês viram isso? Como pode? Que vergonha, meu Deus! Como a gente pode chamar isso de pobreza? Ele já não tinha nada, ele só tinha um farrapo no corpo. Dormia com a cabeça numa pedra, ao relento. Esmolava e pegava resto de comida para comer. Quando ele via um pobre, ele ficava indignado. Falava, isso precisa melhorar. E aí estava andando, e às vezes via alguém sofrendo, tirava a túnica e saia andando como veio ao mundo. Gente, não precisa seguir desse jeito também. Mas internamente a gente precisa segui-lo. Isso é importante. Certo? Vamos fechar os olhos, por favor. Observa a sua respiração. Sente esse ar entrando e saindo no seu nariz. Deus não está longe. Nem perto. Ele está em você. Ele que te inspira a viver, a andar, a pensar e falar. A presença dele que faz seu corpo mexer, seu coração bater e sentir. Que a gente possa direcionar nossas vidas para esse despertar. Despertar para a presença divina. Despertar para essa compreensão de que o viver tem uma meta muito mais alta do que simplesmente recompensas materiais. Elas fazem parte, mas elas não são o final. Essa força divina que respira em você agora está te chamando cada instante. Acorda, é para cá. Eu quero te mostrar o verdadeiro tesouro. O caminho espiritual é essa arte de despertar, de direcionar, de seguir. De transformar. Todos nós nascemos para isso. Nós somos afortunados porque já despertamos para esse questionamento, para essa busca superior. Que a gente possa concentrar nossa energia e atenção para aumentar essa intensidade e para tornar essa vida realmente produtiva, digna de ser vivida. Ninguém sabe a próxima respiração. Nós temos um caminho espiritual, nós temos uma vida humana que é a única que pode decidir transformar. A gente tem essa respiração, a gente tem um guia. Precisamos alimentar essa força. Nosso potencial é infinito. As barreiras e os limites são mentais, ilusórios. Nós somos herdeiros do tesouro divino. Por que não demandar? Que a presença e vida desses grandes seres de luz possam trazer inspiração para a nossa própria transformação. Esquece o seu passado. Incinera suas dúvidas, seus medos, suas inseguranças. Isso não faz parte da sua vida. Use o seu agora para crescer.
Aceita as bênçãos de Deus, dos gurus, de São Francisco, de todos esses grandes seres. E celebra a vida. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por essa respiração. Eu agradeço a São Francisco por essa inspiração e por nos mostrar o caminho de crescimento. Agradeço aos mestres por nos guiarem, por nos darem um instrumento para acelerarmos esse processo de evolução. E oro pedindo força, disciplina e coragem para cada um de nós, para que a gente siga, para que a gente cresça, para que a gente experiencie. Tentando perceber essa presença divina em cada um de vocês, chamando, convidando. Eu me inclino a todos com gratidão. Om. Amém. Obrigado a todos.